Olha, a gente vai estar conversando aqui agora, recebemos Elisama Baix. Seja bem-vinda, tudo bem, doutora? Tudo bom, Amanda? Bom dia, obrigada. Bom dia. Ela que é otorrinolaringologista e a gente vai estar comentando um pouquinho sobre aquelas famosas doenças, a rinite, otite, não é isso, doutora? Isso. Algumas dessas doenças, elas são comuns no verão e por isso a gente deve tomar alguns cuidados. Essas duas que eu citei, elas são mais comuns mesmo no verão? Tem mais alguma? Então, a rinite, as otites, na verdade, são inflamações ou da mucosa nasal ou da orelha externa, orelha média, enfim. Mas elas não são infecções ou inflamações somente do verão. Elas podem acontecer o ano todo. Mas existem algumas otites e algumas rinites que sim, são mais comuns no verão. Já outros tipos no inverno. No verão, o que a gente mais vê, na verdade, são as otites, até mais do que as rinites. A gente tem, as rinites também são comuns, mas o grande carro-chefe até do consultório são as otites, justamente por conta da umidade, da água, né? Por estar muito quente, as pessoas, além de suar, elas vão estar na piscina, vão estar na praia, enfim. Então, essa umidade exagerada, ela propicia as otites, principalmente as otites externas, que são, na verdade, inflamações não lá da orelha, lá dentro, não, mas da pele, do conduto. Então, normalmente costumam dar muita dor, muita secreção, muito incômodo, sem causar, por exemplo, febre, queda do estado geral. Então, é uma dor mais localizada e que, óbvio, atrapalha aí a diversão de todo mundo. Elas aparecem normalmente, doutora, digamos assim, a criançada está na piscina, está na praia, quando vai mergulhar e cai a aguinha no ouvido, essa coisa toda, isso ajuda a aparecer alguns desses tipos de inflamações ou não tem nada a ver? Pois é, então, justamente a criança ou o adulto que fica ali na água, seja da piscina, do mar, cachoeira, por um longo período, então essa quantidade de água que acaba ficando, ou entrando mesmo no conduto, ou mesmo mantendo ali o conduto úmido, vai realmente causar algum tipo de inflamação. Mas isso só vai acontecer, na verdade, se já existir naquela pele algum tipo de doença ou alguma ferida que vai então predispor, né? Porque simplesmente a água ali, úmida, né, umidificando o lugar, não vai causar tanto problema. O grande problema é, existindo uma ferida, existindo um problema já localizado, aquela umidade vai ser, vamos dizer, a fagulha para aquela inflamação. Então, assim, o que a gente vê que é muito comum as pessoas terem o hábito de coçar o ouvido ou usar muito cotonete para fazer limpeza de ouvido, né? Então a gente normalmente recomenda que o cotonete, apesar de ele ter sido feito para isso, ele não deve ser utilizado. Porque se vocês observarem e tirarem aquele algodãozinho que vem na haste, a haste ela é toda cheia de farpinhas, que é justamente para ter firmeza para grudar o algodão. Aquelas farpinhas, quando você vai fazendo aquele movimento circular na orelha, pode causar microtraumas. Então a gente não sente. E fica uma pequena ferida. E aí quando você vai mergulhar, você vai na água, aquelas aquele microtrauma, aquelas microferidas estão ali abertas, aquela umidade mantém aquele lugar úmido e isso faz com que o fungo que mora ali, aquela bactéria que já está ali na pele, cresça e apareça. Caramba! E como é que a gente faz então, doutora, para poder estar higienizando o ouvido? Então, na verdade, o ouvido a gente não precisa de grandes coisas para fazer limpeza. Até porque a cera não é uma sujeira, a cera é uma proteção. E o que a gente faz é tirar a cera achando que é uma sujeira. O que a gente tem que fazer é assim, o organismo naturalmente ele vai eliminando a cera. Então aquela cera mais externa, que fica feio realmente, a gente vai pegar uma toalha, por exemplo, após o banho, enrola no dedo e vai fazer movimentos limpando toda a área externa da orelha. Basicamente é isso. Não quero usar toalha? Pega um lencinho de papel, alguma coisa suave para fazer a limpeza. Por quê? O dedo ele é um pouquinho mais grosso, não tem nada ferindo. Então você vai contornando e limpando o pavilhão. Com isso você evita esses traumas locais. A gente falou um pouquinho sobre a parte da criançada e dos adultos também estarem em piscinas, a água, enfim. Né? A gente citou aqui um pouquinho. E o ar-condicionado, doutora? Ele também pode estar trazendo esse tipo de problema? O grande problema do ar-condicionado, e
no verão é que a gente sai de temperaturas muito elevadas, né? Hoje a gente tem aí temperaturas acima de 30 graus e acaba indo para um ar-condicionado que muitas vezes está em torno de 20, né? Algumas pessoas gostam muito gelado, às vezes 19 graus. Então, assim, é uma mudança rápida e brusca de temperatura. Essas mudanças rápidas e bruscas, elas trazem irritação imediata para a mucosa nasal e para a mucosa faríngea, ou seja, a mucosa da boca. Então, esse cuidado é que a gente deve ter. Essa queda rápida, essa mudança rápida e brusca de temperatura não é interessante. Então, ela pode realmente causar rinites infecciosas, inflamatórias, infecções na garganta. Então, amidalites, exatamente, no verão, por conta disso, dessa mudança rápida. A mucosa ela não é preparada para essa mudança rápida de temperatura. Então, o que a gente pode fazer para tentar evitar é justamente evitar essa mudança. Então, claro, está muito calor, a gente vai tentar se refrescar, mas não com uma temperatura, de repente, tão exagerada. Ou a gente tentar usar, por exemplo, no verão, blusas de proteção solar que mantém umidade no corpo, então você não fica sentindo um calor excessivo. A hidratação é fundamental, ou seja, beber muito líquido é fundamental para a gente manter também uma temperatura não exagerada, não sentir tanto calor. A umidificação do nariz, ou seja, a lavagem nasal também contribui para a mucosa ficar saudável, umidificada, porque, claro, no verão também ela vai exigir que você gaste mais líquido para, vamos dizer, refrescar esse ar que você está respirando. Então, a hidratação é fundamental. E manter a temperatura corpórea o mais próxima possível, né, de uma coisa mais fresca, para você também não ter essa quebra, essa coisa brusca da temperatura. Bacana. Tem pessoas que já tem esse tipo de rinite alérgica, né? Isso. E vai com poeira e com até mesmo o próprio o cheiro do ar-condicionado, né? Tem gente que não gosta, né? Nesse período agora, doutora, quando uma pessoa apresenta esses sintomas, o que ela deve fazer? Pois é, então a rinite alérgica ela pode acontecer o ano todo. Tem pacientes que é o que a gente chama de rinite grave, paciente que tem alergia o ano inteiro, né? E existem rinites mais localizadas, mais próprias de determinadas estações do ano, como por exemplo na primavera, onde a gente tem a floração, então tem muito pólen e tal. Normalmente, o paciente que tem rinite alérgica e que por algum motivo, por exemplo, o ar-condicionado, se você não tiver um ambiente bem limpo, né, aquele ar-condicionado ele vai pegar aquele ar e simplesmente condicionar um ar que já está sujo, que está com poeira, e ele é alérgico à poeira, ele vai ter crise. Então, assim, o fundamental é manter sempre o ambiente o mais limpo possível, passando pano úmido na casa todos os dias, se possível, principalmente nessa época as pessoas vão a casas de praia, essas casas ficam fechadas. Então, assim, você precisa manter uma limpeza mínima daquele lugar. Se esse ar-condicionado é usado frequentemente, que seja feita uma limpeza frequente do filtro, para que ele possa realmente retirar as impurezas. Porque você limpando o ambiente, realmente, assim, a sua rinite, você consegue controlar bastante o nível da rinite. As pessoas que não têm que não é alérgica, né? Não é uma rinite alérgica e que aparece por conta de diversas dessas coisas que nós citamos aqui, em quanto tempo é a recuperação dela? Uma pessoa que voltou da praia hoje e está com dor no ouvido, tem de descobrir se é otite ou rinite, enfim. Quanto tempo de recuperação, doutora? Então, depende muito da doença. As otites externas, por exemplo, elas costumam durar em torno de 7 a 10 dias. Né? É a duração do quadro quando você faz o tratamento adequado. As rinites inflamatórias, infecciosas, também mais ou menos esse prazo, de 7 a 10 dias. Então, assim, sentindo sintomas de congestão nasal, obstrução, peso na cabeça, secreção, que normalmente não é uma secreção purulenta, grossa, é uma secreção clarinha, dor no ouvido, incômodo, ou seja, aquele mal-estar meio, né, que a gente não consegue muito definir, não é uma coisa assim que me impeça de fazer as atividades, mas está me incomodando. O ideal é que você procure realmente o atendimento, porque fazendo o atendimento, normalmente o período da doença é esse, de 7 a 10 dias. Né? Ótimo. Maravilha, viu? A gente conheceu um pouquinho mais sobre algumas doenças inflamatórias, não é? E como prevenir e como tratá-las também, não é? Sim, isso Muito aí. Obrigada, viu, doutora, pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Até a próxima. Viu? Muito bom a gente conhecer e saber um pouquinho mais sobre o nosso corpo, não é mesmo?